Perrotinha, começo sempre com você depois da coletiva do Renato. Alguma coisa que você destaca aí das respostas das perguntas não muito interessantes aí sobre essa vitória importantíssima para o astral rubro-negro, meu parceiro? Como eu imaginava que as perguntas iam se concentrar, obviamente, na final do dia 27 e dos jogadores que não estão presentes em campo ainda, na recuperação deles. O que me chama a atenção é a forma como é tratada essa recuperação e essa maneira de que eles estarão prontos até o dia 27, né? Os jogadores que estão fora não vão ficar sem ritmo, porque aqueles já estão uma semana, jogam pelo menos uma vez por semana. A gente vai ver se vai jogar aí nos jogos lá no Sul, botar os jogadores. Isso aí sempre chama atenção e é a nossa preocupação maior, natural, que as perguntas estejam muito concentradas nisso. A questão do Bruno Henrique. O Renato contemporiza quando fala que o próprio Bruno Henrique optou por ficar em campo. Eu continuo preocupado. Sinceramente, eu continuo preocupado, bastante preocupado com a questão do Bruno Henrique. E, por fim, as pessoas inteligentes de dentro do Flamengo, meu caro Renato, as pessoas inteligentes de dentro do Flamengo, e que o Flamengo tem 80 jogos, provavelmente o Marcão deve estar buscando esse número, porque eu conheço ele. As pessoas inteligentes que estão dentro do Flamengo são as que, porventura, escolheram você e que, infelizmente, também tomaram uma série de iniciativas com relação aos profissionais que trabalham no departamento de futebol, departamento médico, a preparação física, fisiologia, centro de inteligência e por aí vai, deixando muito a desejar no ano de 2020 e 2021, principalmente. Então, Renato, eu não acredito muito nessas pessoas inteligentes. De qualquer maneira, eu tendo a concordar quando você diz que foi uma vitória da torcida e eu tendo a concordar de que o Flamengo literalmente dominou o Corinthians, o adversário, nessa partida. Fora isso, é só fé, vontade que dê certo, né? E esperança para que no dia 27 ocorra tudo conforme você falou. Só isso. Marcão, e aí? Cara, as entrevistas do Renato dizem pouco, né? Assim, elas não são esclarecedoras ao ponto da gente... Olha, ele falou isso aqui, isso ali. A questão do Bruno Henrique, já até saiu um tweet do Flamengo falando que vai ser reavaliado amanhã, sentiu dores no joelho e vai ser reavaliado amanhã. O problema é que a gente já não confia tanto nessa reavaliação depois de ter Pedro e alguns outros casos, né? Inclusive de joelho, o caso do Pedro. O gramado do Flamengo, o gramado do Maracanã é vergonhoso para um time que da altura do Flamengo. Isso a gente tem falado durante o ano inteiro, e não só esse ano. Então, assim, está mais do que batido aqui. Eu não sei se a questão do Bruno Henrique não foi campo, parece que foi uma pancada, e isso eu concordo com o Renato, é menos mal que seja uma pancada do que uma torção, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não sei se vocês perceberam, no final do jogo a gente quase perde o Mateuzinho. O Mateuzinho pisa num buraco e sente e fica mancando. Eu falei, cara, aí agora a gente vai ficar sem um lateral. E aí, daqui a pouco, ele voltou ali. Graças a Deus, não foi nada muito forte. Eu queria que tivesse sido feita uma pergunta com relação à entrada do Léo Pereira, que foi aquilo que a gente conversou no pré-jogo, né? O porquê do Léo Pereira entrar do lado do Davi Luiz, sendo que ele poderia ter feito uma dupla entre Gustavo Henrique e Davi Luiz. E aí, depois, se o Davi Luiz tivesse programado só para entrar... só para jogar 45 minutos, ou se foi por causa daquela outra pancada que ele leva no tornozelo, que ele saísse e entrasse o Léo Pereira, né? Você manteria o Davi Luiz pelo lado esquerdo, mas essa pergunta não foi feita. Com relação a jogadores chegarem fora de forma ou sem ritmo de jogo para a final, eu acho que isso já é uma realidade, galera. O Arrascaeta não vai pegar ritmo de jogo jogando, sei lá, 60 minutos contra o Inter, e se ele jogar mais algum tempo contra o Grêmio. Eu não acredito que ele faça 90 minutos contra o Inter, porque é o primeiro jogo que ele está voltando, né? E contra o Grêmio, eu acho que não vai jogar ninguém. A gente vai embalar os caras num plástico bolha e tá tudo certo pro dia 27. Acho que a gente não vai fugir muito disso. No mais, aquelas respostas evasivas do Renato. A gente tá brigando pelo tri do brasileiro. Pô, cara, na boa, se ele tivesse brigando pelo tri do brasileiro, ele não botava o time que ele botou hoje para jogar. Exato.
Não, o time que ele coloca hoje para jogar não é um time que está brigando pelo tri brasileiro. E assim. Onde ele mesmo fala da torcida, né? Tipo, a torcida veio, compareceu e você vai presentear ela com o time reserva. Então seria o contrário. Se tivesse brigando pelo brasileiro, iria com um time com a força máxima possível, né? E assim, acho que não tá todo mundo bem grandinho para ele não precisar ficar mentindo. A gente já percebeu que não está brigando pelo brasileiro, né? Mas é aquilo. Concordo com o Perrota quando ele fala que o Renato diz que a vitória da torcida e tal. Eu acho que essa linha que ele pegou, acho que é uma linha mais correta, né? Uma avaliação melhor. É um jogo que a gente não foi bem taticamente. A gente não foi bem... Muitas vezes a gente não foi bem tecnicamente. Se a gente for ver, a gente tem uma ampla maioria de posse de bola e a gente cria muito pouco, né? As situações que a gente cria não são situações de gol claro, né? Assim, a gente, se você for pegar a estatística, você vai falar, Marcão, mas a gente chutou 22 bolas no gol. Beleza, mas dessas 22, quantas bolas foram trabalhadas e realmente chegaram ali e foram realmente construídas para isso, né? A gente vai reduzir muito esse número, né? Agora, é uma vitória de um time que, mesmo aos trancos e barrancos, um time que nunca treinou junto, eu acredito que nunca treinou junto, é um time que, sei lá, quantos titulares hoje jogaram? Nota para contar os dias, né? Davi Luiz, Felipe Luiz, Bruno Henrique. Não, Luiz foi reserva depois, mas Davi Luiz, que saiu jogando só o Davi Luiz. Só o Davi Luiz. Lembrar. Depois entrou o Bruno Henrique e o Felipe Luiz. Se você não considerar o Michael, vamos botar o Michael. Isso. Porque você não teve Arão, você não teve Andrés Pereira, você não teve Arrascaeta, você não teve Everton Ribeiro, você não teve Michael, você não teve Bruno Henrique, você não teve Gabigol. Então, assim, é um time que jogou aí com pouca gente, com quase ninguém, né, do time titular. E aí, mais uma vez, não dá para falar que tá brigando pelo brasileiro se você entra sem nenhum titular, ou com um titular, que seria o Davi Luiz. Mas é um time que dominou o Corinthians. Essa foi a minha maior alegria no jogo de hoje. Mesmo com toda a dificuldade tática, com toda a dificuldade de criação, principalmente desse time, a gente dominou o Corinthians. A gente atropelou o Corinthians? Nossa, não. Mas a gente dominou o Corinthians. A gente teve grande percentual de posse de bola no campo de ataque. A gente... Cara, lembrem aí, eu acho que teve um chute só, que foi um chute mais perigoso, que foi um chute do Roger Guedes, que passa pelo assim, eu não vi um ataque do Corinthians que, meu Deus, fosse um... Meu Deus, nossa, tomamos um ataque aqui que quase foi. Esse Corinthians está brigando pelo G4, galera. Pois é. Aí a gente fala, esse Corinthians não jogou bosta nenhuma hoje. Mas esse é o time que tá brigando pelo G4. E o nosso time que a imprensa paulista coloca como sucesso de São Paulo 2021. E assim, a gente jogou com o time B e dominamos. Não fizemos mais gols, cara, às vezes até por azar. O João Gomes cabeceou uma bola no travessão. Ou porque estávamos com o terceiro atacante no time titular. O Vitor Gabriel teve chance. Teve chance. Né? Então, assim, acho que isso foi muito bom. Sim. É o que eu tiro de positivo do jogo. E o que fica de negativo para mim é a preocupação com o Henrique. Só. O resto, eu acho que muitas das coisas que deram errado hoje a gente já sabia. O Vitor Gabriel no ataque, o Diego sendo o construtor. Muitas coisas que deram errado a gente já sabia hoje. Né? Inclusive, a gente discutiu isso no pré-jogo, né, Marcão? Que por mais que a gente já esperava esse tipo de situação, ainda foi a palavra que você falou, a frase que você falou, saiu melhor do que a encomenda. Porque a gente aqui no pré-jogo, quando a gente lê a escalação do Flamengo, né, quando a gente vê a escalação do Corinthians, cara, o pessimismo ele meio que surgiu naturalmente, porque, né, a gente via a imprensa paulista falando que era o time que, se estivesse jogando desde o início do campeonato, se bobear, estava disputando o título, que não sei o quê, e o Flamengo com o time reservaço, então você Maracanã lotado, né, que é a cereja desse bolo todo aí, então já bate aquele medo. E, cara, o Flamengo começou o jogo bem, ditando o ritmo do jogo, assim, do início ao fim, mostrando que estava jogando em casa mesmo. Resumindo, o Flamengo jogou lá, Flamengo. Isso é importantíssimo, mesmo com esse time reserva. Então, cabe a nós, né, distinguir qual é o time titular, qual é o time reserva, qual a importância da situação. A gente percebeu isso contra o São Paulo, vendo um Flamengo, né,
quase todo titular, jogando fora de casa e mandando na partida, jogando a lá Flamengo de novo, controlando a situação. E aí, quando a gente vê a escalação do time reserva, vem o medo de não manter essa pegada, mas o Flamengo manteve essa pegada, e isso foi fundamental. E, para mim, o mais importante, que é aquilo que eu falei no início, o Renato fala na coletiva, o mais importante que é uma vitória para a torcida e, principalmente, é uma vitória que dá sequência à excepcional vitória que foi contra o São Paulo, né, no final de semana, exatamente para levantar o astral do time para a final do dia 27, como diz o Renato, e para levantar principalmente o astral de nós, torcedores, né?